A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu deixar uma mensagem aqui para a nossa meditação, uma exortação ao povo dos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo. Eu já tenho uma mensagem minha, já gravo, uma pregação minha nesses textos bíblicos, mas eu resolvi trazer hoje de novo esses textos bíblicos, porque entrou pessoas novas e eu queria mostrar o que o Senhor nos adverte aqui em Coríntios, 2 Coríntios, a nós comportarmos nos dias de hoje mediante a igreja, entre aspas, né, que está na terra. Eu falo entre aspas porque os cristãos são 10%, né? É pouquinho cristão, é pouquinho homem de Deus, pouquinho mulher de Deus que está lutando pelo céu e que vai herdar o céu. Nós sabemos muito bem disso, que é 10% da humanidade. Então o Senhor já falou que o povo ia se corromper e fazer todas as coisas absurdas que está acontecendo hoje. Aqui no livro de Coríntios, do capítulo 6, do verso 11 em diante, o título diz assim: Estante exortação à santidade. Então o Senhor está exortando a sua igreja, já aqui em Coríntios, de 2 Coríntios, já está bem para o fim da Bíblia, já praticamente exortando o povo para a vinda de Jesus. Então nós temos que nos conscientizar de que nós temos que lutar o máximo que nós puder, dar o nosso tudo para nós nos santificar e manter firme, porque a vida eterna é só para 10% das pessoas. Então nós temos que batalhar para nós ser um desses 10%. Que diz assim: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estais estreito em nós mesmos, em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como filho. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, observa aqui, o livro de Coríntios já está aproximando já para o fim da Bíblia, o Novo Testamento. A exortação do Senhor para nós. Eu estou na batalha, me santificando, lutando, batalhando para me se tornar um desses aqui exortado de Coríntios 6, do verso 11 ao 18. Então, o que eu passo para vocês é que observe bem, que eu vou explanar aqui os versículos, irmão, observe bem o que o Senhor nos exorta agora nos últimos dias. O Senhor está falando conosco para nós observar os falsos cristãos e nos enquadrarmos dentro desses versículos de Coríntios, do 11 ao 18, para que nós sejamos um dos 10% salvos do Senhor. É uma coisa de preocupante. Por que é preocupante? Porque nós estamos num mundo de aflição, num mundo de provação. E o Senhor agora nos últimos dias está provando realmente a sua igreja. E o Senhor prova de várias maneiras. E nós somos cutucados, predejados, ameaçados todos os dias, porque nós fazemos parte do reino do céu, dos 10% do Senhor. É o que nós estamos batalhando para ser.
E observa aqui o título, muito bem, o título diz assim, ó, instante exortação à santidade. O Senhor está exortando nós a nos santificar. Aí começa o 11. Ô Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Então, a palavra está dizendo para o povo de Corinto, ô Coríntios, o nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Então, os homens de Deus, os profetas, exortavam a igreja de Coríntios a se santificar, a boca deles estava aberta e o coração dilatado para trabalhar, fazer a obra de Deus, e que o povo de Coríntios, que significa o povo de hoje, entrai-vos pela palavra de Deus. O que a palavra está falando aqui? Os homens de Deus estão pregando a palavra. Entra pela porta, pela palavra, e seja salvo. A porta é a palavra de Deus. Às vezes você interpreta que a porta é uma dessas igrejas abertas. Sim, pode a porta verdadeira é a sã palavra de Deus. Dá ouvido à voz de Deus, entra pela Bíblia. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você não lê a Bíblia, você vai seguir de passo largo para o inferno, ouvindo palavras de enganadores. E embaixo você vai ver que eu estou falando a verdade. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. A igreja de Coríntios não estava estreitada em vós, nos homens de Deus e na palavra de Deus, mas estava estreitada nos seus próprios afetos. Olha como o povo de hoje está estreitado nos seus próprios afetos. O povo, em geral, está fazendo o que ele acha que deve fazer, o que convém fazer. Eles não seguem mais a sã doutrina da palavra. Não. Eles fazem o que eles acham que devem fazer. Vocês verem que a palavra fala exatamente sobre véu, sobre manto, sobre tantas coisas. O povo hoje estão botando, vestindo tudo enquanto é coisas absurdas. Faz cada coisa. Gente, entra pela palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O mundo está andando nos seus próprios deleites, no seu próprio afeto. Não está mais. Os cristãos que era para dar bom testemunho, ensinar que tem que andar mediante a palavra e fazer a vontade de Deus, eles também estão fazendo as suas próprias vontades. Mas eu quero dizer para vocês, se eu estivesse fazendo a minha própria vontade, eu já estava morto debaixo da terra. Eu não faço a minha vontade. Às vezes me dá vontade de fazer várias coisas, mas eu nego as minhas vontades para fazer as vontades da Bíblia. E muitas das vezes, em algumas delas, eu dou um deslize. Eu vou e peço perdão, o Senhor me perdoa, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, que eu reconheço que eu errei. Porque os ímpios, as pessoas malignas me fazem pecar, me levam ao pecado, me tenta. Mas a Bíblia diz que o Senhor perdoa nós, porque Ele sabe que nós não queríamos pecar, e ai daquele que leva um justo a pecar. Então, nós lutamos, mas nós pecamos. Às vezes você pensa que não, você está aqui buscando a Deus, orando, aí você fica com a cabeça cheia, e os perseguidores difamando, falando você, pelejando, tudo que você pensar de ruim eles fazem contra você, e aí você já vem para casa carregado, aí você chega em casa também, às vezes você tem alguma luta, você fala, quando pensa que não, você dá um grito com a sua mulher. Aí você grita, mas na hora que você dá o grito, você volta, Senhor, tem misericórdia de mim, eu errei. Aí você reconhece que não era para ser assim, era para ser manso, mas às vezes a sobrecarregado das coisas deste mundo, você peca dentro de casa, peca fora. Aí você vê, meu Deus, tem misericórdia, me perdoe, vai e pede perdão, mas aquela pessoa que te conhece, reconhece, sabe, você é um homem de Deus, perdoa, e você vai e começa a marchar de novo. A vida cristã, ela é batalhas, é de batalhas, tanto no seu trabalho, tanto com as pessoas, tanto com o vizinho, com família. Gente, às vezes eu fico observando alguns homens de Deus, mulheres de Deus pregando tantas coisas. Não é dessa maneira não, você luta, você tem guerras espirituais todos os dias e ela só vai acabar quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Esse negócio desses deleites, de viver regaladamente só em vitória, bênção, mas não sei o que, isso é mentira, isso é engano. Não estais estreitado em nós, mas estreitado
estreitados nos vossos próprios afetos. O povo está no seu próprio afeto. Mas você nunca desiste de orar, de jejuar, de buscar a Deus, fazer o bem, amar o próximo e andar mediante a Bíblia. Que o Senhor tem uma herança eterna, que é a Nova Jerusalém. Vida eterna, em paz, em gozo eterno. É a maior riqueza que qualquer ser humano no mundo pode ter. É a salvação. Maior riqueza. Por isso que ela é difícil. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Olha o que o profeta, o escritor diz. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Então, ele está mandando a igreja de Corinto, dilatai-vos também em Cristo Jesus. Dilatai, dai ouvido à voz de Deus. Anda nos caminhos do Senhor. Está falando para a igreja de hoje que a igreja de Corinto já não existe mais. Essa palavra, ela é simbólica falando para o povo de Corinto, mas está falando para o povo de hoje. O povo de Corinto, a igreja de hoje que fala de Jesus, mas não vive Jesus. É uma igreja corrupta. O Senhor está falando, dilatai-vos. Ora, em recompensa disto, falo como filho do Senhor. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos no Senhor. Entrega sua vida a Jesus, anda nos caminhos de Jesus, obedece a sua palavra. Nós estamos, no fim dos tempos, ia ser mesmo perseguido os cristãos, ameaçado, porque o inimigo quer roubar a vida eterna do povo. Você tem que entender isso. O 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Para não prender um jugo desiguais com os infiéis. Agora observa a forma em que muitas igrejas estão andando hoje mediante a Bíblia. Julga mediante a reta justiça, que é a Bíblia Sagrada. Não julga de si mesmo. Pega a Bíblia, lê. Vê se eles estão fazendo certo ou errado. Vê se está de acordo com a palavra de Deus. Aí o que você vai fazer? Não está de acordo? O que você faz? Faz isso aqui. Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Para você não andar no jugo que os infiéis já andam. Foge deles, afasta deles. Não anda na infidelidade que eles andam. O Senhor está falando para a sua igreja, aquela que quer a vida eterna. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Então, se a pessoa é injusta, só faz coisas erradas, obscenas, que sociedade tem as coisas justas com a injusta? Olha, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem a justiça com a injustiça? Que sociedade, como é que pode ter união de pessoas justas com pessoas injustas? Como tem união de fiel com infiel? O infiel não vai aceitar você na sua fidelidade e na sua justiça, não. Então não vai ter acordo com o injusto, não tem acordo, é jugo desigual. Tá entendendo? E que consenso tem a luz com as trevas? A luz com as trevas combina? Que consenso, que amizade, que união tem luz com treva? Não tem. Luz é luz, treva é treva. Então, afastai-vos. Aqui embaixo a palavra vai falar para você o que você deve fazer. Vamos descer para baixo aqui. E que consenso há entre Cristo e Belial? O que consenso tem Cristo e Satanás? Belial é Satanás. Que consenso, que amizade tem Cristo? Pois Satanás, Lúcifer, ele desconverteu, a Bíblia diz, uma terça, sabe o que é uma terça? Partes dos anjos do Senhor no céu. Ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos. Agora imagina o que ele não está fazendo e vai fazer nessa terra. Observa as guerras de países que está hoje no mundo aí. Observa as batalhas terrenas, o que Satanás está fazendo com a humanidade na terra. Observa o que a ganância está levando o homem. Eu não vou citar aqui, eu vou citar hoje aqui. Observa ali naquele país, Venezuela, a ganância pelo dinheiro, por bem. O homem já é rico, para que tanta ganância? Cuida do povo, cuida do seu país. Levou ele. A ganância levou ele aonde? A destruição. O que a ganância está levando várias pessoas à destruição? Observa.
O mundo, por que eu às vezes eu acompanho ali na internet algumas coisas assim, para me ver o que o Satanás está fazendo com a humanidade. E nós cristãos devemos manter o pé firme em oração, jejum, fazendo bem, amando o próximo, porque nós somos o esteio do nosso país, do nosso mundo, em oração, em jejum, orando pelo povo, orando para que Deus do céu envia o socorro para a sua igreja, para o seu justo, e venha ter a misericórdia do povo. Porque o Senhor ouve o justo. Se tem um justo na terra orando, o povo agradece. Mas eles ainda querem matar a quem abençoa, quem ora pela nação. Eles perseguem quem ora pela nação. E Deus e a nação é abençoada e recebe alguma coisa da boca dos justos que ainda habita nessa terra. E o Senhor sabe que ainda tem escolhidos dele para se converter. Por isso o Senhor está dando tempo e tendo misericórdia desse povo. É por isso que a Bíblia diz que o sol é para o justo e para o injusto, cai chuva para o justo e para o injusto. Mas pelo benefício do justo. E que consenso há entre Cristo e Belial? Nenhum. Então não tem como a luz combinar com a treva, um crente fiel combinar com o infiel. Não tem como. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aí, acabei de falar e está aqui no final da frase. E que parte tem o fiel com o infiel? Não combina. O infiel não combina com o fiel. Não tem como combinar. Eu estou trazendo essa mensagem hoje aqui de novo, que eu quero postar ela, porque tem pessoas que precisam ouvir esses textos bíblicos para compreender a diferença de um justo perseguido de um injusto. Não tem pregadores que estão pregando aí sobre a perseguição da igreja, dos fiéis, que Jesus falou que ia ser perseguido. Eles não pregam. Ao 16. E que consenso tenha o templo de Deus com os ídolos? Que consenso tem o templo do Deus com os ídolos? Você sabe o que é o templo de Deus aqui? O templo de Deus é nós, é a igreja do Senhor, é o templo de Deus. O Senhor aqui está falando de um corpo, não de tijolo, não de templo de tijolo, não. Que consenso tem nós, o templo de Deus, com os ídolos? Nós temos o que com os ídolos? Não, o templo de barro, eles põem ídolos lá dentro. Põe tudo enquanto é coisa lá dentro do templo de barro. Agora, que consenso, olha bem. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que consenso tem um fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus com ídolos? Você não pode ter ídolos, você não pode idolatrar nada. Porque vós sois o templo do Deus vivo. Porque vós sois o templo do Deus vivo. O Senhor está falando que a igreja verdadeira, ela é o templo de Deus. Esse negócio de tijolo, de templo bonito, de granito, de pedra, isso aí é bobeira, isso aí é para reunir o povo, não tem nada a ver, isso aí é um lugar que reúne o seu verdadeiro templo, você é o templo de Deus, eu sou o templo de Deus, o templo do Deus vivo. Como Deus disse, nele habitarei. Deus habita dentro de nós, Deus habita em nós somos o templo de Deus, nele habitarei. E entre ele andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Ele não falou isso será o meu filho, será o meu povo, porque está falando aqui, quando fala meu povo, é a quantidade de pessoas, toda a igreja, o meu povo, povo, não é um só não. Você fala, ele é o meu filho, ele botava uma palavra só um, não, ele botou o povo, a igreja verdadeira dele que está na terra, o meu povo. Então, eu vou ler de novo para você entender. Entenda aí, preste atenção. Inclina os teus ouvidos a essa palavra aqui agora. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Então, creia nisso. Nós, cristãos, somos o templo de Deus. Eu já vi pastores na internet falando que nós não é o templo, não, que o templo... Gente, o povo parece que perdeu o juízo. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós somos o povo do Senhor. O Senhor, ele anda entre nós. Ele está entre nós. Eu estou aqui, ele está aqui. Se você está aí, ele está em todo lugar, todo tempo.
cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Essa é a palavra que Deus está falando para mim e para você hoje. Então vamos lutar junto. Nós estamos numa guerras espirituais, nós estamos numa batalha para chegar no fim, para herdar Nova Jerusalém. É uma guerra. Pelo que sai do meio deles, o Senhor está mandando você sair no meio do povo fariseu, do meio do povo ímpio, do meio do povo que brinca com a santidade de Deus, esse povo corrupto. Sai do meio deles. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se você ficar no meio deles, fazendo essas atrocidades que eles fazem, apoiando eles, porque é o seguinte, se você está dentro do templo deles, você tem que ser igual a eles. Se você não for igual a eles, eles vão te perseguir, porque essa raça é do maligno. Então o Senhor está falando aqui, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E aí o Senhor vai te receber como filhos e filhas, e vai cuidar de você, porque Ele promete andar em nosso meio. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha bem o que Ele disse aqui, no finalzinho. Olha o que Ele está falando para mim e para você. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Não existe outro, não existe Todo-Poderoso aqui na terra não, tá? Não existe Todo-Poderoso a não ser Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é e ninguém é. Não há ninguém poderoso como Deus. Creia nele, confia nele, entrega seu caminho a ele, luta para entrar dentro da santidade de 2 Coríntios, capítulo 11 até o 18. E o Senhor vai cuidar de você, que quem cuida de nós é ele. Nós só esforça, ele cuida de nós. Nós de nós mesmos não podemos lutar contra nada e nem vencer nada. Ele vence por nós, ele guerreia as nossas guerras, ele batalha as nossas batalhas, e ele cuida de nós. Essa é a palavra que o Senhor me deu pela essa manhã. Para mim e para você. Vamos continuar a peleja em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus para todos.